Aí, rapaziada, é isso mesmo que você está vendo. A gente está comentando a prova da Federal que acabou de acontecer. Eu estava lá no Presidente Roosevelt e resolvi a prova junto com a moçada do grupo 504. Vamos dar uma olhada nessa prova amarela da prova da Federal. A primeira questão, não sei se tu recorda, ela falava sobre hormônios, estrógeno, progesterona e seus efeitos sobre o corpo da mulher. E olha só, na prova ele comentou do anticoncepcional que não sofre degradação no corpo humano. Portanto, no meio ambiente ele sofre efeito cumulativo, ocasionando então danos à reprodução dos peixes. Lembra lá, o estrógeno e a progesterona, né, que ele cita na prova, justamente fazem esses eventos. O estrógeno ocasiona a fase proliferativa do estrógeno e a progesterona não mantém. Esse era o grande mote da questão número 1 da prova amarela de biologia. Na questão número 2, você tinha que ter prestado muita atenção no que a gente falou hoje de manhã. Se você olhar o seu caderno do aulão, você vai ver justamente no finalzinho da minha aula, esse quadrinho resumo, que falava sobre imunidade ativa, passiva e o funcionamento de soro e vacina. Essa foi uma questão quentíssima que a gente falou agora de manhã e estava justamente a questão número 2 da prova. Na questão número 3, ele falava sobre segunda lei de Mendel. Lembra? Ele falava sobre segunda lei de Mendel, um indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Mas esse indivíduo tinha os genes ligados, o azão ligado no bezão com uma taxa de 10% de recombinação. Quando você fazia esse evento, era a mesma coisa que o Marcelo fez ontem à noite, um cruzamento de um duplo heterozigoto com um homozigoto recessivo. Você aplicava o grade de Prunet, obtinha os resultados, e com os resultados da grade de Prunet, você ia buscar o quê? O que ele perguntou para você, você recorda? Quais eram os descendentes entre os 90 fornecidos que apresentavam os mesmos genótipos dos pais? Quando você fazia a continha, você achava que eram 81 indivíduos. A próxima questão justamente falava sobre processo fotossintético. Lembra? Fotossíntese e os fatores que interferem no processo fotossintético. Ele já dizia na questão a interferência da temperatura e da luminosidade. E pedia para você fazer justamente a interpretação da transformação da energia luminosa em energia orgânica feita pelas plantas. A questão seguinte falava de fermentação, bola cantada, falamos várias vezes durante o curso e hoje de manhã também falamos. A fermentação, só que ele falou de fermentação realizada pelas leveduras, fungos. E a levedura, o fungo, pode fazer tanto fermentação láctica quanto alcoólica. Lembre-se, no processo fermentativo a matéria orgânica é quebrada liberando o CO2. Mas tinha o tubo A e o tubo B. No tubo A era o açúcar, disacarídeo. No tubo B era farinha de trigo, polissacarídeo. E o tubo B é quem ia liberar mais CO2. Claro, tinha mais moléculas de carbono. A outra questão que ele falava era justamente fazia sobre a análise do cladograma entre aves e répteis. O Clóvis fez isso ontem à noite, lembra? Pediu para você fazer essa avaliação entre répteis e aves. E a grande sacada no cladograma era perceber que ele falava do nível de parentesco entre esses animais. Lembre-se, répteis, aves e mamíferos apresentam ovos amniotas, ou seja, com âmnion, e são independentes da água para sua reprodução. Da metade para a prova para frente, ele falava das características de micro-organismos, chamou atenção para os fungos. Luciano falou para ti agora de manhã. O material de reserva dos fungos era o glicogênio e a sua parede celular constituída de quitina. Os fungos fazendo simbiose com as plantas, formando as micorrizas. E quando fazem com as algas, formando os líquens, os organismos pioneiros de uma sucessão ecológica primária, que ele falou ontem à noite. Você deve ter olhado essa questão que ele discutiu sobre ecologia com você. Finalizando a prova, você tinha uma questão que falava de tecido nervoso. Vimos essa semana no Super em Biologia E. Falava da estrutura do neurônio, dendritos, axônio, corpo celular e a sua propagação. Grande novidade da prova, a aplicação dos mecanismos de transporte sobre os neurônios. Detalhe muito especial. A entrada e saída de água ocorre por osmose e não por uma bomba de água. Quem realiza a bomba de água são os protozoários dulcícolas. Ali era um detalhe muito especial dentro da prova. Certo? A prova ainda falava em tecido epitelial, a última questão da prova. Você virou a página, né? Você viu a última questão, ela estava sozinha lá atrás na página, sozinha. Ela falava sobre tecido epitelial e suas tarefas no corpo humano, características discutidas dentro da histologia. Beleza? Espero que você tenha feito uma boa prova. Valeu!